e que desde de quando eu ingressei no mestrado, em 2004, eu passei a estudar, que é a relação entre o Estado, o regime político e a polícia, né? Eu parto do princípio, né, de que a forma da atuação da polícia diz muito sobre o regime político e a forma de Estado, né, dentro de um momento histórico específico, né? Por isso eu considero necessário compreender esta relação, né? E dentro da conjuntura atual, entendo de vital importância, né, para a compreensão, inclusive, do nosso regime político, né, que é democrático, né, ou pelo menos é considerado como democrático, mas muitas ações, muitas atitudes colocam sob suspeição essa ideia que nós temos de democracia, né? Mais recentemente, eu me debrucei sobre os temas de estado de exceção e liberdades públicas, né? Eu até escrevi em 2017 um artigo intitulado Estado de Exceção e Vida Nua, tendo como subtítulo a favela, né, como o limbo e o favelado como homo sacer, né? Esses conceitos de estado de exceção, vida nua, homo sacer, eu tirei do filósofo italiano Giorgio Agamben, né? E a ideia de favela como limbo da tipologia de campo de concentração de Hannah Arendt. Então, a partir desses conceitos, eu desenvolvi essa ideia da favela como limbo e o favelado como homo sacer. Eu escrevi esse artigo para a revista de Direito da UFBA, em 2017, através de uma chamada. Não houve a publicação, eu até pensei que não tinha tido o interesse, né, por parte da universidade publicar, mas no final agora no início de março, recebi um e-mail da UFBA até informando de que esse artigo havia sido aprovado. Fizeram algumas considerações, a banca lá, quem analisou, fez algumas considerações que eu particularmente não levei muito em consideração, porque fugia da temática que eu estava abordando, né, do objeto, né? Eu estava fazendo um estudo de análise filosófico sobre a questão, não antropológico, e enviaram lá umas sugestões de inclusão de bibliografia que eu realmente rechacei à época, não sei, estou esperando algum retorno nesse sentido, se haverá publicação. Bom, o tema da desobediência civil, ela entrou na minha análise e agregando-se, né, a questão do estado de exceção e das atividades públicas a partir desse evento da epidemia, que eu considero uma experiência singular para uma análise no campo da filosofia política, né? Não, claro, pelos seus aspectos sanitários, médicos, né, para a questão do controle, mas pela forma como está sendo tratado, né, politicamente esse fenômeno. E mais basicamente através desses decretos, né, oriundos do poder do executivo federal, estadual e municipal, que passaram até a tratar o estado de emergência como se estado de sítio fosse, né? Isso eu expressei esse sentimento, essa ideia no artigo, né? Promovendo a redução real das liberdades públicas, né, por um lado, e a própria possibilidade do surgimento do fenômeno da desobediência civil, né, por outro. Ou seja, esses decretos que, ao meu ver, transformaram esse estado de emergência em um estado de sítio, né, um estado de sítio fictício, que, não, ao meu ver, não tem um amparo constitucional,
né, como explicou bem o Coronel Azor no seu artigo, isso provocou em mim uma inquietação, né, muito grande com relação a isso. E esse fenômeno ainda torna-se mais factível pelo momento político que nós vivenciamos, né? Ou seja, além da pandemia, nós vivenciamos um momento político muito complicado, né? Onde, utilizando ali aquele velho termo, né, militar, né, onde as forças antagônicas estão aí buscando criar uma condição de ingovernabilidade para a atual presidência da República, né? Fazendo com que uma parte da população, mais especificamente aqueles que votaram do presidente, considere, né, esses decretos estaduais e municipais, principalmente os que contrariam os decretos federais, como sendo ilegais, injustos, revanchistas e etc., né? Então, torna-se a situação ainda muito mais complexa e a possibilidade, no que se refere à desobediência civil, mais eminente, né? Justamente por essa situação política, né, que nós estamos vivendo. Então, dentro desse aspecto, o que eu coloquei, a minha inquietação está justamente por estar à frente de uma unidade, né, e tendo responsabilidade com relação à minha tropa. Eu fiz o seguinte questionamento, né? Como fica a atuação das polícias militares que terão que garantir, né, como polícia administrativa, a ordem pública e as liberdades públicas dentro de um clima fictício, né, de estado de exceção que coloco? Bom, até esqueci de falar, né? Eu me lembro que no início eu disse que o tema de estado de exceção foi um tema que eu comecei a estudar nos últimos 3, 4 anos, né? E juntamente com liberdades públicas, né? Eu não escrevi nada sobre liberdades públicas, assim, a título de publicação, mas escrevi para ministrar uma palestra, né, um tempo atrás, e pretendo até desenvolver melhor esse texto para poder publicarmos, né, na nossa revista. E nesse texto, eu entendo que a polícia, ela, dentro do Estado democrático de direito, né, dentro de uma democracia liberal, ela é responsável, né, pela garantia das liberdades públicas, né? Como eu disse no texto que eu escrevi agora para o nosso instituto. Então, a questão da liberdade pública, a polícia como garantidora da liberdade pública, dentro de um contexto de um estado de exceção fictício, como fica a polícia, como fica o policial nessa situação, né? Outro questionamento que eu fiz foi o não acatamento do cidadão a um decreto, por exemplo, do toque de recolher, que foi o que me chamou mais a atenção com relação a isso. Eu comando a unidade com 10 cidades e logo no início teve um prefeito que quis decretar estado de sítio, né, na cidade. Eu fiz ver a ele de que não havia necessidade, né? Primeiro porque a cidade ainda não tinha nenhum registro, né, de ocorrência de coronavírus. A situação lá, independentemente da questão de legal ou legal, mas dentro de um bom senso, dentro de uma coerência, não havia nenhum propósito, né, naquilo, né? Fiz ver a ele de que seria algo extremo, e ele atendeu e não decretou, né? Ou seja, a gente vai em cima dessas demandas, né? A gente foi buscando, dentro de um bom senso, dentro daquilo que a gente entende que é mais coerente, orientar até os próprios prefeitos, os próprios procuradores, né, dos municípios, a agirem de uma forma mais cautelosa, né, evitando algum tipo de problema com a população, né? Mas aquilo me inquietou muito, essas demandas me inquietaram, né? E eu disse, vou me debruçar um pouco mais sobre essa questão
inclusive, para eu ter um entendimento melhor, né, sobre o fenômeno e poder também, de certa forma, orientar aquelas pessoas que me procuram com relação a isso, principalmente a minha tropa. E existe também outra questão de que os policiais deverão proceder nesses casos para não incorrer em abuso de autoridade, né? A questão do abuso de autoridade, ou em qualquer ato de desvio administrativo ou penal. Essa é uma preocupação que nós, como comandantes, devemos ter, né? Afinal de contas, a questão do zelo pela forma como a tropa atua, né? É uma é de responsabilidade do comandante, né? Então, fazendo essa introdução, eu vou tratar aqui, para a gente ter uma visão mais ampla do que é do conceito, né, filosófico de desobediência civil. Então, eu vou aqui fazer uma pequena exposição desse conceito para a gente elevar o nosso entendimento e não devo demorar muito tempo, justamente para que a gente possa usufruir do tempo restante para perguntas, né? Um bate-papo, né? No final aí da nossa apresentação. Bom, o termo desobediência civil surgiu com o ensaio de Henri David Thoreau, né? Publicado em 1949, um ensaio de 20 e poucas páginas. Mas esse ensaio foi incorporado, né, nas discussões da filosofia política, justamente pela sua relevância, né? Algo que, dentro da conjuntura política norte-americana na época, trouxe uma série de inquietações, né? Ele provocou o questionamento posto por Thoreau, demonstra muito bem essa questão dessa problemática, né? Entre a relação que se tem entre o cidadão e a lei. E o questionamento que ele fez foi justamente esse questionamento. Será que um cidadão deve, ainda que por um determinado momento, abrir mão de sua consciência em prol do legislador? Né? Aí ele vai dizer que sim. Qual seria a condição? Né? Ele vai dizer: basta a lei ser contrária à sua vontade, à sua sensatez e à sua consciência. Então, essas seriam as condições para que o indivíduo, o cidadão, né, ele conteste a lei. No caso específico de Thoreau, não sei se algum dos senhores já leu esse ensaio, ele era contra o pagamento de impostos para financiar a escravidão e a guerra, uma guerra promovida entre os Estados Unidos e o México, né? Ele considerava essa guerra injusta e a escravidão muito mais, né? Em cima disso, ele deixou de pagar os impostos. Foi preso por 24 horas, a tia pagou os impostos, ele foi liberado, e a partir daí ele escreveu justamente esse ensaio, né? Então, esse foi o fato que levou a Thoreau a desobedecer a lei, né, que ele considerou uma lei injusta. Aí entra naquela discussão, né, uma discussão clássica no campo da filosofia política entre os positivistas e os naturalistas, né? O positivista entende que deve se cumprir a lei, independentemente de ser considerada justa ou injusta, né? Já o justnaturalista entende, não, você só deve obedecer às leis que são justas, né? Então, Thoreau nos mostra, nesse ensaio, com esse posicionamento, que ele se afina com a concepção justnaturalista.
Bom, e observem, os senhores, de que a questão da consciência ela é um fator preponderante dentro da teoria da desobediência de Thoreau, né? Ou seja, a questão do exercício do julgamento e do senso moral. Eu até estava falando outro dia com uma pessoa, não lembro quem, acho que foi até numa aula do CEGESP, que aqui para nós, aqui para os senhores aí é o CSP, discutindo um texto onde se falava da questão de se abster de julgar, né? Eu discutindo essa questão desse texto, eu falei justamente isso. O julgamento é uma condição humana, né? A questão de julgar. Vamos poder, se nós deixarmos de julgar, vamos nos igualar às outras espécies animais. Então, o senso moral e a questão e a faculdade do julgamento são condições humanas. Então, não podemos deixar de julgar. Claro que temos que seguir parâmetros, né? Ou parâmetros religiosos, ou parâmetros éticos e etc. Mas a perda da faculdade de julgar nos deixa numa situação equivalente ao animal. E é fundamental isso dentro de um contexto democrático, né? Essa questão de você ter essa capacidade, essa consciência do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto, do que é imoral, do que não é moral, né? E o relativismo acabou se propagando não só na sociedade brasileira, mas na sociedade ocidental de uma forma geral, e hoje observamos tudo através justamente do relativismo, né? Ou seja, não existe uma ética objetiva, não existe uma verdade objetiva, tudo é relativo, tudo está ligado à questão da subjetividade, ou seja, aquela coisa trazida pelos filósofos modernos, né? Desde Descartes, etc., Kant, essa questão de que o conhecimento, toda a verdade está no sujeito, o objeto praticamente não tem nenhuma importância dentro da teoria do conhecimento. Isso, sem sombra de dúvidas, é um grande erro cometido dentro do campo da filosofia moderna. Bom, Thoreau diz num trecho em seu ensaio, né, que existe, se ele tem alguma obrigação, essa obrigação é justamente de julgar o que é correto, certo? Essa ideia ele traz e torna-se uma regra, né, de consciência para ele, né? E dentro dessa regra, né, a gente observa um mandamento que é fundamental, né? Onde se diz que evite fazer coisas com as quais não poderá conviver. E essa regra, ao meu ver, ela vai justamente de encontro àquela ideia de responsabilidade vicária, culpa coletiva, né, ou de ser, né, aquela coisa da responsabilidade vicária, de ser responsável por coisas que você não cometeu, né, e aí entra naquele campo lá no campo da, do pensamento maniqueísta, que a culpa é sempre do outro, né, que nós não temos responsabilidade, a responsabilidade é do outro, né, coisas que nós observamos hoje no nosso dia a dia, né? Sempre a busca de se culpar o outro com relação àquilo que você comete. E essa ideia de Thoreau, dessa ideia de consciência, esse mandamento, essa regra de ouro, né? Torna-se importante dentro da discussão da desobediência civil. Certo? E aí, dentro dessa discussão, é importante a gente identificar, né, quando é que surge a questão da desobediência civil. Né?
Hannah Arendt, no seu livro Crise da República, ela traz também essa discussão, tem um capítulo, né, em cima de dois personagens, né, Thoreau e Sócrates. Sócrates e Thoreau, ela traz toda uma discussão interessante no campo do conceito, né, da desobediência civil, e ela diz justamente que a desobediência civil surge quando um número, né, significativo de cidadãos se convence de que os atos do governo estão sob suspeita de legalidade ou constitucionalidade, né? Que me parece justamente o caso com relação a esses decretos. Certo? Ela serve, na questão da desobediência civil, tanto para mudar uma dada situação, né, como foi o caso de Thoreau, quando, através do ato da desobediência civil, ele buscou mudar aquela situação, né, que lhe incomodava, que era a questão da escravidão e da guerra provocada entre os Estados Unidos e o México. Se não me falha a memória também, Muhammad Ali, né, ele, na década de 60, ele se recusou a ir para a Guerra do Vietnã, justamente por ser contrário à intervenção norte-americana naquele país. Se não me falha a memória, também poderíamos enquadrar aquela situação de Muhammad Ali como sendo uma forma de desobediência para mudar uma determinada situação. Como também a desobediência civil, ela serve para preservar um determinado status quo, ou seja, não é que se queira modificar alguma coisa, ou mais deixar aquilo como está, né? Ou fazer com que aquilo que funcionava dentro de um modelo entendido como bom retorne. Né? Eu colocaria aqui a situação dos nossos três poderes, né? O retorno do equilíbrio dos nossos três poderes, né? Afinal de contas, o que nós estamos vendo hoje aí é uma intervenção direta do Poder Judiciário na esfera executiva. Né? Isso aí, mais tarde, até no final, eu vou até falar sobre isso, porque me sugere uma imagem, me sugere uma situação que de um cenário, né, nada bom para todos nós. Mas o importante para a gente entender melhor essa questão da desobediência civil é entender que a desobediência civil ela não é uma desobediência criminal, ou seja, desobediência civil e criminal não são coisas iguais, né? A desobediência criminal, o transgressor, ele faz aquilo de forma clandestina e visa um proveito próprio. No caso da desobediência civil, não. Isso é feito de forma pública e o objetivo não é atender o interesse pessoal, mas atender o interesse coletivo. Ou seja, estou com um Thoreau, ou Muhammad Ali ou o próprio Mahatma Gandhi, né, cometeu a desobediência civil não foi em favor próprio, mas a favor de outro. Né? Então, a desobediência civil diferencia-se da desobediência criminal por esses dois aspectos. É público e visa atender interesses não pessoais. E também a desobediência civil ela não pode ser comparada a uma desobediência revolucionária. Né? Por quê? Porque a desobediência revolucionária ela rejeita toda a estrutura de autoridade e todo o sistema normativo de um determinado Estado, que não é o caso da desobediência civil. Né? A desobediência civil ela se destina a um fato específico, a uma situação específica. Né? É a questão, por exemplo, do comerciante que quer abrir o seu comércio, né?
o decreto federal, por exemplo, da academia, né, das academias, o decreto federal incluiu as academias, se não me falha a memória, salão de beleza, na categoria de naquelas organizações, né, que poderiam abrir. Isso foi regulamentado pelo último decreto federal, mas os decretos municipais insistem em manter as academias, salão de beleza, etc., fechados. Né? Então, essa situação ela é específica. Né? Então, a desobediência civil não precisa mudar todo o sistema de normas, de leis, etc. Né? Ela se direciona para uma coisa específica. Então, a desobediência civil não é desobediência criminal e a desobediência civil não é desobediência revolucionária. Um texto bom para a gente entender a questão da desobediência civil, inclusive podemos achar na internet, né, em PDF, é um texto de James Sharp, né, da ditadura à democracia, uma estrutura conceitual para a libertação. Né? É um texto que qualquer um dos senhores aí pode imprimir, baixar na internet, imprimir, e que trata justamente dos métodos de resistência não violenta. Né? E Sharp ele classifica esses métodos de resistência não violenta em 3 categorias: o protesto, a persuasão, a questão da não cooperação e a intervenção. Né? E dentro dessas 3 categorias, ele enquadra a desobediência civil na categoria da não cooperação política. Né? Ele é um texto interessante para nós que estudamos, e não só que estudamos a atividade policial e também a questão da segurança pública, mas justamente pela forma como o texto dele é quase que um manual, né, da desobediência civil. Ele mostra as estratégias, o planejamento, né, estabelece os métodos que para nós torna-se interessante para entender, né, esse planejamento, essas estratégias, e ao mesmo tempo encontrar fórmulas de exercer formas de policiamento mais adequada para lidar com esse tipo de situação. Né? O que a gente observa quando a polícia intervém em situações desse tipo, né? Um certo desconhecimento, certo despreparo para lidar com esse tipo de resistência. Né? Ele escreve esse manual basicamente para essa resistência não violenta em regimes ditatoriais. Né? E aí ele vem, todo o texto dele faz referência aos regimes ditatoriais e às formas de resistência. Então, é um texto muito interessante, muito propício, né, à leitura por parte de nós, porque eles nos dá um entendimento, eles ampliam o nosso entendimento sobre essa questão da desobediência civil e como lidar com ela. Né? Uma questão que é importante, né, na análise da teoria da desobediência civil é justamente verificar qual a fonte de legitimidade da autoridade das leis. E aí, dentro da concepção contratualista, né, segundo a tradição justamente contratualista, entende-se de que há um compromisso moral, né, do cidadão em obedecer às leis. Existe esse entendimento. E esse compromisso ele provém da suposição de que o cidadão deu seu consentimento, né, para que o governante pudesse legislar
e pudesse justamente organizar, né, a sociedade a partir do poder estatal. Pois há o entendimento aí, né, de que dentro dessas concepções justnaturalistas, ou melhor, contratualista e justnaturalista também, né? O contratualismo é um justnaturalismo moderno, né? Há o entendimento de que o domínio da lei, né, o homem sob o domínio da lei estaria obedecendo à sua própria vontade, né? Então há essa concepção. Hannah Arendt, ela faz uma distinção interessante no seu livro A Crise da República sobre duas correntes diferentes, né, de justnaturalismo ou de contratualismo. Seria a tradição robesiana, onde ela chama de aversão do contrato social tipo vertical, né? Pois o contrato selado entre os cidadãos e o soberano ele é de cima para baixo e visa garantir a segurança pessoal. Quem já leu o Leviatã observa justamente essa preocupação de Hobbes com a questão da segurança, né? O contexto que ele estava vivendo, de guerra, de conflitos, e a preocupação de Hobbes para justificar a existência do Estado, mais especificamente do Estado absolutista, era a questão da segurança, né? Muito semelhante ao que nós estamos observando hoje aqui, né? Ou seja, a segurança está acima de tudo, ou seja, acima de todos os demais direitos, né? Mas, para tanto, se faz necessário que o cidadão abdique, né, de todos os seus direitos e poderes, para que o soberano ele exerça a sua atividade, né? Alex, me permite, só para, perdão, perdoe cortar o raciocínio, só para te avisar, nós estamos a 6 minutos do encerramento. Pronto, já estou finalizando, já estou concluindo. Mas já estou concluindo mesmo, certo? Então, o cidadão, né, ele abdica de todos os seus direitos e poderes para que o soberano ele cumpra esse papel de oferecer segurança a todos eles, né? Porque parte-se daquele estado hipotético, né, de natureza, onde na concepção hobbesiana o homem no estado de natureza ele é mau e a igualdade seria o elemento fundamental para a existência do conflito, né? No caso especificamente aí seria a questão não hierárquica da sociedade no estado de natureza dentro da concepção hobbesiana. Mas esse contrato ele pode ser quebrado, o pacto pode ser quebrado, né? E quando é que o pacto é quebrado? Justamente quando o soberano não lhe garante a segurança, né? Então, Hobbes considera como um pacto é um acordo bilateral, ele pode ser quebrado, né? No caso específico, ele pode ser quebrado quando o soberano deixa de cumprir com a parte que lhe cabe, que é justamente de garantir a segurança. Na tradição lockeana, a questão é diferente, né? Hannah Arendt chama essa concepção contratualista, chama de aversão do contrato social. Essa versão do contrato social ela é horizontal, pois é celebrado entre os indivíduos, né, apoiando-se de uma forma recíproca, ou seja, a intervenção do Estado ela é mínima. Óbvio que Hannah Arendt, quando faz essa análise, essa comparação, a realidade que ela está analisando é justamente a realidade norte-americana, né, onde a democracia norte-americana, desde quando ela foi implementada, ela foi alvo de análise de grandes filósofos, né? Tocqueville, por exemplo, né? Tem uma análise, tem um tratado sobre a democracia norte-americana que é algo fantástico, né? Algo principalmente lido pelos conservadores, né? Então,
a democracia norte-americana ela é uma grande referência, né, para todos nós no campo em termos de regime político, né? É claro que no Brasil houve uma narrativa toda contrária, uma narrativa anti-americana, né, ao longo aí desde a época lá da teoria de Fernando Henrique Cardoso, de Celso Furtado, sobre a questão da teoria da dependência, etc. Isso fez com que o brasileiro tivesse uma aversão a tudo que fosse relacionado aos Estados Unidos, né? Como também, durante o período da independência, da luta pela independência, foi criada toda uma narrativa no sentido de hostilizarmos os portugueses, né? Então, nossa história ela é marcada por esses episódios. Bom, mas em ambos os casos é factível a questão da desobediência civil, né? Mas justamente quando o Estado deixa de cumprir com o seu dever, né? Então, dentro dessa concepção contratualista, podemos inferir, né, que o Estado democrático de direito ele tem o dever de conceber as liberdades públicas e garantir, através das polícias administrativas, isso é uma ideia que eu construí naquele texto que eu falei anteriormente sobre a polícia como garantidora da liberdade pública, né? O exercício dessas liberdades, que seria o caso do direito do cidadão, tendo como retribuição o cumprimento, né? Ou seja, o dever por parte do cidadão, justamente de cumprir as normas para o exercício dessas liberdades públicas. Este é o contrato social fictício, né, dessa forma de Estado e do regime democrático liberal. Quando esse Estado, né, por meio dos seus governantes, deixa de cumprir com este dever, o cidadão, né, dentro da ideia contratualista, está livre de cumprir o pacto, que pode ser por meio da desobediência civil, né, e, por conta disso, gerar uma série de situações, de problemas para a questão do governo. Então, a minha discussão toda do texto que eu escrevi tem uns 15 dias aí atrás, né, foi em cima disso, em cima dessa quietação, né, trazendo o conceito de desobediência civil para uma análise mais, não uma análise